Boa noite a todos. Em relação à ausência do Arthur Chaves, então, um atleta que está numa fase de negociação com o clube do exterior. Já estamos praticamente com trocas aí de documentação, né? O jogador deve viajar em breve, então achamos prudente, com um acordo com o atleta, não participar dessa partida. Então acho que a gente tinha que dar uma satisfação para o nosso torcedor, e no momento que se concretizar, né, a negociação, a gente vai dar mais detalhes aí através dos canais oficiais do clube. Boa noite. Boa noite, Barroca. Analisando esse empate com o Corinthians 1-1, primeiro sobre, de novo, né, a produção do time num tempo e depois no outro. Alguns jogadores saíram muito na bronca, porque o jogo, até segundo o Guerreiro, né, estava na mão, dava para conseguir os pontos, e de novo, numa bola parada, o Corinthians acabou empatando, o Avaí tomou de novo um gol de bola parada. Como analisar o jogo diante de um cenário que os 3 pontos estavam bem próximos? Boa noite. Eu acho que esse sentimento de bronca dos jogadores hoje, ele está diretamente relacionado ao que eles mesmos produziram e criaram de expectativa na produção deles durante o jogo. Acho que o Avaí fez uma partida muito boa, desde o início, competiu bastante. Na minha visão, dominou bastante o primeiro tempo pelo espaço, tivemos boas oportunidades, jogamos com boa intensidade. No segundo tempo, o jogo se configurou um pouco diferente, até taticamente. O Corinthians fez uma alteração, colocando o Yuri Alberto no lugar do Fábio, usando o Roger Guedes pelo lado esquerdo, muito como segundo atacante, e usando muito jogo direto em ambos, jogadores com uma capacidade individual muito forte. Então, fica um jogo perigoso até quando você está com a bola, porque no momento que você perde, o Corinthians não fazia nem muita força para nos agredir, usava muito o jogo vertical em cima dos dois, e os dois com capacidade individual. Em alguns momentos o jogo ficou perigoso nesse sentido. Depois entrou com outros jogadores de nível muito alto, como o Renato, enfim. Eu acho que o Avaí fez uma partida muito boa, muito competitiva. Hoje eu saio com o melhor sentimento possível com relação à produção da equipe, com relação ao resgate, que no jogo do América a gente não saiu com esse sentimento que a gente tinha jogado no nosso limite. Hoje eu saio com o sentimento que a gente jogou muito bem, que a gente jogou no nosso limite. Óbvio que a gente queria subir 3 casas, mas a gente não pode deixar de entender que subimos uma casa. Barroca, na saída do jogo, o lateral Bruno Cortes fez um desabafo com relação ao lance do gol. Você viu o mérito do adversário ou o erro defensivo? Acabei de olhar o lance ali em vídeo, também fiquei com dúvida de onde eu estava, e não tenho a menor dúvida que o lance foi mérito total. Primeiro da batida do Renato. A gente estava fazendo uma marcação mista, encaixando individual nos jogadores e 3 jogadores na zona para dobrar. E o Balbuena, ele, por mérito, ele conseguiu pegar a bola no ponto mais alto. Nenhum dos 2 jogadores que estavam no lance deixaram de disputar com ele. E ele, com mérito, ele conseguiu ganhar um duelo. Tinham 3 cabeças ali para disputar uma bola a 3 metros do gol, e o Balbuena foi muito feliz em fazer o gol. Então, hoje também, nesse aspecto de bola parada, eu saio com um sentimento bastante tranquilo, porque eu acho que a gente suportou bem, e o gol, na minha visão, foi mérito do Corinthians. Barroca, como é que você recebeu a notícia de que você não iria relacionar o Arthur Chaves? Como é que foi o processo para você montar a zaga, e qual foi a sua avaliação agora dessa provável zaga que vai seguir no Avaí para a sequência do campeonato? Não, foi tudo feito de uma forma muito correta e coerente pela direção. Primeiro pela direção. A direção do Avaí, assim, ela constrói tudo de uma forma muito legal, né? Tudo com o máximo de antecipação. Eu já sabia da possibilidade, eu vinha conversando com o Jorge, com o presidente, com o Bruno, com o Lucas também. E aí, diante dessa possibilidade, como eu treino todo mundo em igualdade e defino os jogadores que vão ao jogo mais próximo, não tive problema nenhum com relação a isso, porque soube com antecedência que o Arthur não jogaria, e o Rafael Vaz, um jogador que... Eu já até falei isso antes, o Rafael Vaz, um jogador que chegou e já jogou até sem estar nas melhores condições, jogou porque tem coragem, tem personalidade, tem experiência e está adquirindo ainda o ritmo dele, porque ficou um tempo grande inativo. Hoje fez uma partida muito boa, na minha opinião.
E então foi dessa forma que foi construído, de uma maneira muito correta aí com a direção. Boa noite, Barroca. Já deu para ter alguma avaliação um pouco mais profunda da lesão do Kevin? E caso ele não consiga jogar, você pretende manter o Renato ou talvez já trazer o Thales, caso for possível, na parte física? Conversei com ele ali rapidamente pós-jogo, pareceu uma situação muscular na região ali do abdômen, do psoas, que é uma musculatura que tem inserção ali na parte inferior do abdômen e na parte superior da coxa. Ainda não tenho assim, uma convicção do que foi realmente. Vamos esperar a recuperação dele, ver como é que vai ser esse pós-jogo dele. O Thales hoje treinou, eu vim aqui de manhã no clube, o Thales treinou muito bem. Tem o Renato, que na minha opinião também tinha entrado muito bem contra o América e hoje fez uma partida boa. Difícil jogar contra esses jogadores que eu citei, jogando um jogo direto, e o Renato é um jogador que eu particularmente tenho muita confiança, um jogador que tem uma história no clube e um jogador que, quando é solicitado, sempre dá conta do recado. Então vamos ver ao longo da semana as opções que a gente vai ter para o próximo jogo. Barroca, boa noite. O Avaí chega agora a 4 jogos sem vencer, né? Mas sendo um empate aqui dentro da ressacada. E os 3 times paulistas que o Avaí recebeu aqui na ressacada empatou com os 3. Não conseguiu vencer nenhum, mas também não perdeu de nenhum aqui dentro da ressacada. E dependendo da combinação de resultados, o Avaí pode entrar na zona de rebaixamento nessa rodada pela primeira vez na Série A. Como que tu avalia isso? Como que tu avalia essa possível situação, né? Esse risco, esse alerta ligado? E como mudar essa sequência sem vitórias? Bem, mudar a sequência sem vitória é que a gente consiga jogar próximo do nosso limite quase sempre. Acho que isso nos aproxima de vencer, né? Jogar bem, jogar com agressividade, jogar buscando gol. Com relação a entrar na zona, sinceramente, não é algo que me preocupa nesse momento. Quando chegar na 38ª rodada, a gente vai ter a consequência de tudo aquilo que a gente produziu ao longo da temporada. Então, eu sou muito preocupado com a forma e eu tenho muita confiança e convicção que esse grupo de jogadores vai entregar resultado para a instituição e para a torcida, né? Então, talvez eu seja... Nem os jogadores acreditem tanto neles como eu acredito. Acho que até duvido que algum torcedor que é mais emoção acredite mais no Avaí, nesse grupo de jogadores, do que eu. Eu acredito demais neles, demais. Porque eu tenho visto eles trabalharem, se esforçarem, se mobilizarem pelo clube e por eles, por nós, pelo nosso grupo. Está sendo bastante agradável ver esse crescimento e isso me dá a convicção que no final a gente vai sair feliz. Barroca, os principais clubes do Brasil que já vieram aqui sofreram no primeiro tempo jogando contra o Avaí. Como que faz para manter isso no segundo tempo? Ou se é um aumento de ritmo da outra equipe natural pela qualidade, por colocar jogadores melhores no segundo tempo, enfim? Eu acho que cada jogo tem uma história. Hoje, de novo, contra o Santos, eu fiz uma deferência aqui ao Camacho. Não sei se vocês lembram. Eu achei que o Camacho fez uma partida muito boa contra a gente. Eu acho que a gente não pode deixar de dar mérito ao adversário. Eu acho que a gente precisa ter uma visão global. O Renato hoje entrou. O Renato é espetacular. É lindo ver o Renato jogar futebol. A relação dele com a bola, a relação dele com o jogo, a tomada de decisão, a capacidade de definição dele. Ele quase fez um gol na gente, quase ganhou, levou para a perna esquerda, tirou uma bola no ângulo, jogador de bola parada, jogador inteligente. É bonito demais ver esse tipo de jogador jogar e a gente não pode deixar de dar mérito a esse tipo de jogador. Por ver o Yuri Alberto, quanto ele nos criou problema pela sua qualidade, Roger Guedes. A gente não pode deixar de dar mérito. O Campeonato Brasileiro da Série A tem muito disso. Mas eu também não posso deixar de dar mérito pro meu time. Meu time jogou pra caramba hoje. O time jogou demais hoje. Lutou, pressionou, foi corajoso, criou problema pro Corinthians. O Corinthians começou o jogo com uma linha de 5, num 5-3-2, com Mosquito e Roger na frente. Na metade do primeiro tempo, o Vitor já alterou, levou o Piton para a linha da frente, trouxe o Fábio para trás numa linha de 4, mudou para um 4-3-3. A gente continuou jogando muito bem, a gente continuou controlando o jogo, progredindo, pressionando, colocamos a vantagem.
E no segundo tempo existe alternância de domínio de jogo. O Corinthians teve as suas oportunidades, nós tivemos diversas em transição, em oportunidade, em cruzamento, em bola parada. E aí foi um jogo de alto nível. Assim, eu realmente saio satisfeitíssimo com a minha equipe, com a entrega, com a dedicação. E, mais uma vez, não deixo de reconhecer o valor no oponente. Sobre variação de tática durante a partida, hoje no segundo tempo deu para ver uma formação de um losango ali, se é algo que pensas até em começar o Avaí alguns jogos dessa forma e como encaixar também alguns reservas desse teu time nesse novo esquema. Verdade, tua avaliação ela é muito correta. A gente, como o Corinthians estava naquele momento ali com um volume grande, a ideia de ter um losango era que a gente neutralizasse o Cantígio com o Eduardo, e que a gente tivesse 2 atacantes para ter uma profundidade nas transições com 2 atacantes e não só um. Acho que em algum momento isso aconteceu, a gente teve as transições que a gente queria, nos faltou em algum momento um pouquinho mais de lucidez para a penúltima bola, nem para a última, para a penúltima bola, para a gente deixar mais clareado para chegar na última bola mais inteiro. Mas acho que a gente neutralizou um pouco o jogo por dentro do Corinthians, porque principalmente até os 20 minutos o Corinthians estava nos incomodando muito com o jogo vertical, um jogo direto. E na hora que a gente colocou 4 jogadores no meio, acredito que a gente tenha neutralizado um pouco mais isso. E o Corinthians passou a jogar um pouquinho mais pelo lado e a gente acabou, na minha opinião, controlando mais isso. Barroca, com a provável saída do Arthur Chaves do Avaí, você vê a necessidade da contratação de um novo zagueiro ou pretende seguir com o elenco atual no Campeonato Brasileiro? Nós temos aí o Rodrigo, nós temos o Lipe, que é um jovem jogador que está sendo preparado para daqui a pouco ser um protagonista do clube, um jogador com um nível muito alto, muito jovem, com idade de sub-20 ainda, e que tem treinado cada dia mais. Eu tenho falado para ele que a Copa do Mundo dele é o treino do dia a dia. Ele treina um dia contra o Guerreiro, no outro dia contra o Potker, no outro dia contra o Bissoli, e está se desenvolvendo, assim como o Arthur também passou por esse momento. Um zagueiro canhoto muito bom. A gente tem conversado, feito tudo, como eu sempre falo aqui, a direção do clube tem pauta suas decisões muito em cima de critério, de coerência, de correção, e não querendo trazer para dentro do trabalho quem a gente não tem a convicção que realmente vai agregar valor. Então, estamos conversando aí para ver essa possibilidade aí de um zagueiro. Ô Barroca, ainda sobre a questão da defesa, o Avaí já sofreu 34 gols nesse Campeonato Brasileiro. O que você acha que dá para melhorar? O que o Avaí precisa fazer para melhorar mais a sua defesa e passar mais partidas sem sofrer gols? Eu acho que hoje, defensivamente, a gente até funcionou muito bem. Eu, sinceramente, eu não me apego muito nos números. Vou te dar um exemplo. Se a gente ganhar 8 jogos de 5-4 e perder todos os outros de 8-0, a gente vai ter atingido o objetivo do clube. E vai ter sido a pior defesa da história do Campeonato Brasileiro. Estou exemplificando aqui, obviamente, algo utópico, mas o que eu me apego é que a gente consiga jogar bem, é que a gente consiga jogar dentro do nosso padrão, ser muito competitivo, ser muito organizado e jogar com coragem, com personalidade para enfrentar qualquer tipo de adversário. É isso que a gente está em busca. Existem pormenores para o tempo todo melhorar coletivamente, tanto para defender, para atacar individualmente, a competição interna dos jogadores, mas os números nesse sentido não me causam tanto desconforto, porque eu acho que a gente está em busca de um objetivo maior. Barroca, na saída de campo, o Potker estava exausto, estava completamente ofegante, não conseguia nem falar. Ele é uma das únicas válvulas de escape do Avaí, né? Inclusive, no lance do pênalti foi ele quem sofre. Você acha que há uma certa dependência no ataque do Avaí do Potker? Acho que o Muriqui hoje retornou num nível muito legal. O Muriqui é um jogador bastante importante para a gente. Provavelmente no próximo jogo a gente vai ter o Morato à nossa disposição. O Morato hoje fez o último dia dele de transição, a partir do início agora da próxima semana ele já vai estar treinando comigo. Já estou babando aí para ter ele à nossa disposição para poder treinar. E acho que a gente tem outros jogadores que também podem nos dar isso. O Potker é um jogador muito importante, mas a gente tem outros jogadores no grupo que eu confio e que estão na competição interna.
Barroca, tu falou muito sobre a questão do mérito do adversário e também o mérito da tua equipe. Primeiro tempo, o Avaí jogou muita bola, né? A torcida estava muito feliz com o primeiro tempo, mas no segundo tempo o Corinthians cresceu bastante, principalmente no início da partida. Tem como ajustar essa volta do intervalo para que o Avaí não volte tão diferente do que atuou no primeiro tempo, voltar no mesmo nível no segundo tempo? Hoje, sinceramente, diferente do último jogo, assim, eu tento fazer uma análise muito correta. Acho que do último jogo eu saí com o sentimento que a gente não jogou no nosso limite, não jogou no nosso padrão. E eu não estou falando pelo resultado, eu estou falando pela forma. E hoje, sinceramente, eu acho que o volume do Corinthians tem muito mais a ver com o mérito do Corinthians do que com dificuldade nossa. Eu acho que o Corinthians nos agrediu muito em jogo direto, em jogo vertical, em jogo em cima das individualidades de Roger, de Yuri Alberto, jogadores com a capacidade individual muito alta. E depois entraram outros jogadores também importantes nesse sentido. Eu acho que a gente se manteve organizado, mas a gente realmente sofreu com um jogo direto, menos elaborado do Corinthians. E a gente está enfrentando jogadores de um nível muito alto. Então, acho que o Corinthians teve as suas oportunidades, o Avaí também teve as suas, e o meu sentimento hoje realmente é um sentimento, eu vou para casa com um sentimento muito tranquilo que meus jogadores foram no limite. Ali do lado, te vendo ali do lado da área técnica, eu vi um momento que um Cortez saiu costurando, arrancando todo mundo, ninguém conseguiu acompanhar ele, ali eu te vi um pouquinho mais nervoso, mais bravo. O que foi aquele momento ali? Tu achou que faltou algum tipo de aproximação? E também sobre essa chegada, às vezes, que tá faltando alguém para acompanhar junto. Não, foi uma transição que a gente podia ter atacado um pouco mais o espaço e a gente esperou a bola no pé. Mas eu não fiquei tão nervoso, não. Acho que foi impressão sua. Eu não sou um cara tão nervoso na beira do campo.